Abra, por favor, a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Depois eu quero ler com vocês Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Capítulo de número 5, a partir do versículo de número 8. Se eu posso ler, digam amém. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que haviam feito. Assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Evangelho segundo escreveu João, por gentileza, capítulo de número 21. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Versículo de número 5. Disse-lhes Jesus: filhos, tendes o de comer? E eles responderam: não. Versículo 17, por gentileza. Ele lhe disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito na terceira vez: me amas? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Muito obrigado. Assentai-vos, por favor. Quero expressar minha gratidão a Deus por estar de volta a esta linda festa. Nesta feita, minha gratidão ao pastor presidente, pastor Amaury Geraldo. Obrigado pelo carinho, pela recepção que nos foi dada com tanto carinho e desvelo. O Senhor nos recebe. O pastor presidente desta festa, pastor Israel de Lima, que o Senhor dê graça a ti e a toda a sua família. Obrigado por mais essa oportunidade para estarmos juntos. Irmã Cleide, obrigado pelo carinho, pelo contato, pelo esforço. Irmão Jean, obrigado pelo cuidado comigo, com a minha esposa. Prazer rever pastor Reuel, missionária Jeane. Jesus vos dê graça cada vez mais. É um prazer revê-los. Que o Senhor te dê saúde sempre e sempre, pastor Reuel. O meu amigo cantor Samuel Mariano, presbítero, pastor, ganhador de almas, evangelista. Que Jesus te use cada vez mais. E a minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Graças a Deus, louvo a Jesus pela vida da minha esposa. Meus irmãos, sempre quando eu pensava nessa festa, foi-me passado um tema: pescador, siga o mestre. O Senhor fez-me lembrar da trajetória de um pescador, da trajetória de um homem que caminhou na escola de Jesus, um homem que se deixou ser tratado por Cristo. A partir do capítulo de número 5 do Evangelho segundo escreveu Lucas, diz a Bíblia que Jesus foi pregar na praia, porque quando Jesus pregava nas sinagogas, os homens o odiavam, os homens tramavam a sua morte. Jesus então vai para um lugar livre, um lugar espaçoso, onde o vento poderia levar a sua voz a lugares mais longe.
A Bíblia Sagrada diz que grande multidão afluiu para ouvir a pregação do Senhor Jesus. Enquanto Jesus pregava, a Bíblia diz que ele viu 2 barcos junto ao mar. Esses homens estavam lavando as suas redes após terem descido do barco. Tendo eles descido do barco, diz a Bíblia que Jesus entrou em um dos barcos, que era o de Simão Pedro. Quando Jesus entra no barco de Simão Pedro, Jesus lhe dá uma ordem: afasta um pouco o barco da terra. Quando Jesus deu essa ordem foi obedecida. De repente, quando Jesus acaba de pregar sobre o barco de Pedro, onde se tornou o púlpito de Jesus, Jesus disse: peguem as redes e lancem ao mar alto. De repente, quando Jesus deu essa ordem, Pedro agora questionou, dizendo: Senhor, eu lancei a rede a noite inteira, não apanhei nada, mas sob tua palavra eu lançarei a rede. A questão é que agora Jesus está dentro do barco. A presença de Jesus fará com que os peixes sejam atraídos ao barco de Simão Pedro. Na noite anterior, Jesus não estava no barco, mas desta vez Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, óbvio, Jesus dá a direção. Quando Jesus deu a direção, a ordem agora foi obedecida pela presença do Senhor que estava dentro do barco. E quando Jesus disse: lancem a rede aqui nessa posição, os peixes entenderam que ali está o último Adão, porque o primeiro Adão tinha sim poder sobre as águas, poder sobre os peixes, mas agora do barco de Pedro está o último Adão. E os peixes obedecem à voz do Criador que está dentro do barco. As redes se encheram e de repente Jesus disse: puxem. E eles começam a puxar e perceberam que a rede estava pesada. Eu imagino Pedro olhando para o lado dizendo: ajuda aqui. E alguém se aproximou tentando ajudar a puxar a rede, não conseguiu. Teve que pedir ajuda a mais um: ajuda aqui. E esse outro foi tentando ajudar a puxar a rede, não conseguiu. Por que Pedro questionou Jesus? Pescar em águas profundas com rede. Eu perguntei isso ao meu pai. Meu pai sempre trabalhou no ramo da pescaria. E quando eu li esse texto pela primeira vez, ainda criança, eu perguntei: pai, Jesus não é Senhor? Meu pai disse: sim. Então por que Pedro está questionando a ordem de Jesus? O meu pai disse: filho, é porque para pescar bem, naquela hora que Jesus mandou, ou pesque pague ou sorte. Pedro questiona porque não é natural receber uma ordem daquela, numa hora daquela, para lançar a rede em águas profundas. Mas quando Pedro obedece à ordem do Senhor, óbvio, alguém pode ter olhado para Pedro, alguém pode ter olhado para o barco e ter dito: você tem problema, você é um camarada experiente, e nesse momento você ousa lançar a rede? Isso é lá a hora de pescar, Pedro. Se você já pescou a noite inteira, se você já lançou a rede a noite inteira, o que é que você acha que vai conseguir agora? Óbvio, eu tenho plena certeza, muitos dos amigos do pescador Pedro duvidaram do sucesso da pescaria naquele momento. Mas está escrito no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 5, que enquanto as redes eram puxadas, Pedro teve que fazer sinal aos barcos que ficaram para virem ajudá-lo a carregar as redes. E a Bíblia Sagrada diz: ambos os barcos foram cheios.
a rede se rompia, e a Bíblia ainda diz: e os barcos quase afundaram. Naquele momento, os discípulos ficaram temerosos, porque viram os barcos cheios e pesados. A Bíblia Sagrada diz que Pedro lançou a sua face no chão. Pedro lança a sua face no chão e diz: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. A presença de Deus revela a pecaminosidade do homem. Desculpe minha franqueza, mas a maior evidência de que você sentiu a presença de Deus, a maior evidência de que você está na presença de Cristo, é quando você se prostra reconhecendo a sua pecaminosidade. Quando Pedro, diante da santidade, da grandeza de Cristo, da maravilha operada, reconhece que não tem como sair dali, o que tem como fazer é pedir que o Senhor saia, porque a santidade de Cristo revela a sua pecaminosidade. Ele não se importa com a quantidade de peixes no piso do barco, ele mete a cara entre os peixes e diz: se afasta de mim, eu sou pecador. E Jesus disse: você se acha pecador, mas me segue, Pedro, porque eu vou fazer de você pescador de homens. Eu vou tornar você, Pedro, um ganhador de almas. Eu vou tornar você, Pedro, um conquistador de vidas. Eu vou mudar a sua função a partir de hoje, Pedro. E diz a Bíblia: largaram tudo, rede, barco, e o seguiram, porque qualquer barco é pequeno demais para quem tem uma grande chamada de um grande Deus. Começaram a seguir Jesus, e ali começaram a ver milagres acontecendo. E Pedro agora vai participar da escola de Jesus para que o seu caráter seja moldado. Vocês vieram aqui à frente, confessaram Jesus como único Senhor e Salvador, receberam a oração, pediram perdão dos seus pecados. É o início de um processo. Nós precisamos a cada dia caminhar com Jesus na escola da oração. Precisamos a cada dia caminhar com Jesus, crendo que Ele ainda faz milagres. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, Ele expulsou todos que estavam dentro de casa e chamou Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi se transfigurar, a palavra transfigurar significa mostrar o que é por dentro. Diz a Bíblia que Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi orar no Getsemane, diz a Bíblia que ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Jesus está colocando Pedro na sua escola, na escola da oração. Jesus está revelando a Pedro que ele não é aquilo que aparentemente é. Ele é muito mais por dentro do que parece ser por fora. Por isso que no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que as vestes de Jesus ficaram tão brancas, tão brancas, tão brancas e resplandecentes, de modo que nenhum branqueador na terra daria conta de deixar vestes tão alvas como aquelas. Pedro está enxergando mais uma vez a santidade de Cristo. Mas o que eu acho maravilhoso é que Pedro se acha pecador e fala para o santo se afastar. Jesus é santo, vai revelar sua santidade para Pedro, mas quer Pedro perto dele. Porque nós, na maioria das vezes, por nos acharmos mais santos que os outros, olhamos para os tais e dizemos: afaste-se de mim, porque eu sou mais santo que tu. Evangelho que me isola das pessoas não é santificação, é satanização.
O profeta Isaías, escrevendo inspirado pelo Espírito, disse: aqueles que se acham mais santos que o próximo, ao ponto de ordená-los que se afaste de si, é como fumaça no meu nariz. Jesus é santo, é a revelação da santidade e quer Pedro perto. Por quê? Porque quem é santo de verdade sabe que a pecaminosidade do outro não influencia ele, mas sabe que a sua santidade pode transformar o pecador que está perto dele. Então Jesus revela a sua santidade a Pedro, porque Pedro está caminhando na escola da transformação. Só que Jesus se revela para Pedro nos momentos de oração. Então entenda, por favor, Pedro está orando com Jesus, Pedro está vendo milagres acontecendo nos âmbitos familiares. Onde é que ele cura a sogra de Pedro? Na casa. Onde é que ele ressuscita a filha de Jairo? Na casa. Jesus está ensinando a Pedro o processo da valorização na família. Pedro está aprendendo com Jesus. Certo dia, Jesus e os discípulos chegaram num certo lugar e os cobradores das dracmas, que eram impostos para a manutenção do templo, se aproximaram de Pedro e perguntaram: o teu mestre não paga imposto, não? Pedro, em vez de perguntar para Jesus, quis responder logo. Aí Pedro disse: é claro que paga. Só que aquela pergunta ficou na mente de Pedro. E quando Pedro estava entrando na casa onde Jesus estava, diz a Bíblia, Jesus se antecipou. Por que Jesus se antecipou? Porque Pedro ia falar. Jesus se antecipou e disse: Pedro, quem deve pagar os impostos? Os filhos ou os estranhos? Pedro disse: Senhor, os estranhos. Aí Jesus disse: então os filhos estão isentos. Pedro disse: sim. Entenda, por favor, eu disse que a didracma era para a manutenção do templo. Templo, casa de Deus. Jesus, filho de Deus. Olha a pergunta de Jesus para Pedro: Pedro, quem tem que pagar os impostos? Os filhos ou os estranhos? Pedro diz: os estranhos. Jesus diz: logo o filho está isento, porque a casa é do pai. Jesus é o filho do pai. Então Jesus não era obrigado a pagar o imposto. Então eu imagino Pedro dizendo: foi isso mesmo que eu falei, senhor. O senhor não precisa pagar imposto não, porque o senhor é o filho do dono da casa, e o senhor não precisa pagar não. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: mas para evitarmos o escândalo, é para pagar, Pedro, a didracma. Mas tu é o filho de Deus, tu és o grande, tu és o filho do dono da casa, tu não precisas pagar. Pois é, Pedro, eu não preciso. Mas está gerando escândalo, Pedro. Tem que dar um jeito para evitar escândalo no meu reino, Pedro. Aí tem crente, irmão, que por falta de leitura de Bíblia, colocando o irmão na justiça, sem se importar com o escândalo no evangelho. Tem crente, irmão, que com a ofensa que ele tem com o pastor, porque ele é bebê e pensa que pastor é babá, qualquer dificuldadezinha, discordância ou desconforto, ele vai para o Facebook, desceu pau nos outros, sem se importar que está escandalizando o evangelho. Querido, querida, perca a razão, se humilhe. Mas pastor, estou no meu direito. Perca o direito. Mas pastor, se eu abrir mão, eu vou perder muito dinheiro. Perca o dinheiro, mas não envergonhe o nome do Senhor Jesus. Pedro, nós temos que evitar o escândalo, Pedro. Se esse tipo de foto escandaliza, minha filha, para de postar foto de biquinho, mostrando as partes do seu corpo. Se escandaliza, meu irmão, para de falar tais palavras. Irmão, você pode dizer: mas eu tenho certeza que não é pecado. Ok, mas por amor ao outro não faz.
A Bíblia diz que se você é mais forte, você tem que evitar a queda de quem é mais fraco. Pedro, então vá pescar. Tá bom, pescar é comigo mesmo, não é assim não, Pedro, é com anzol. Senhor, mas eu estou acostumado com grandes redes, eu estou acostumado com grandes barcos, eu estou acostumado com águas profundas. Mas é para evitar o escândalo, vai pescar com anzol. Mas Senhor, eu estou acostumado com grandes coisas, mas eu também sou Deus das coisas pequenas, vai pescar com anzol. É Cristo tratando Pedro. Aí Jesus diz: o primeiro peixe que fisgar, abre a boca dele, vai ter um estáter. Aí Pedro vai com anzol. O peixão veio. Quem está dando a ordem é o último Adão. O nome do peixe que provavelmente chegou ali e tinha o costume de ter algo na sua boca, pateramilhas. Escuta isso. Esse peixe costumava colocar na sua boca os filhotes. E quando os filhotes começavam a se desenvolver, ele soltava os filhotes e colocava pedra dentro da boca para preencher o espaço vazio. E tem gente assim, que expele o que é vivo e para preencher o vazio da vida, coloca em si o que não tem vida, coloca dentro de si o que é morte, coloca dentro de si o que fere. Expeliu a paz, fica guardando o rancor. Expeliu o amor, fica guardando ódio, está se matando. Mas naquele dia, pela direção de Cristo, o pateramilha teve que ou liberar peixinho ou liberar pedra e pegar um estáter, colocou na boca, e aquele estáter foi guardado para o anzol de Pedro. De repente, quando ele é fisgado, Pedro abre a boca e lá está o estáter, lá está a providência. Porque ainda que a cotação do dólar caia, ainda que o Brasil entre em crise, a igreja de Deus não depende de banco central, nem de prosperidades humanas para viver a providência de Deus. O Deus de Pedro ainda é provedor e está falando aqui nessa noite que Ele cuida de nós, se nós nos dedicarmos a não envergonharmos o seu nome. Agora olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse: quando você pegar o estáter, paga o meu e o teu. Pedro estava devendo imposto, irmão, e Jesus providencia o pagamento do imposto dele e do de Pedro. É por isso que Pedro escreve na sua carta: não ande ansioso com nada, lança sobre ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora escute. Pedro está na escola. Aí Lucas capítulo 22, Mateus capítulo 26, João capítulo 18, narrando a mesma história. Jesus ali nos últimos momentos com os discípulos. Quem me ouve diz amém. Amém. Disse: está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se espalharão. Todos vós, fala isso, todos vós. Jesus disse: todos vós vão se escandalizar, vão fugir, vão se espalhar, vão correr. Aí Pedrão, só podia ser. Pedrão olhou e disse: Senhor, todo mundo aqui vai te abandonar. Pedrão não te deixa não. Eu não te abandono. Senhor, todo mundo aqui vai desviar. Eu desvio não. Eu vou com tu até a morte. Jesus chamou Pedro no canto e disse: chega aqui pertinho. Pois não, Senhor, antes que o galo cante, tu vais me negar
3 vezes. Aí você diz, você imagina Pedro dizendo: Senhor, o galo canta, mas eu não nego. Jesus, quando Pedro diz que vai com Jesus até a morte, está escrito, Jesus disse assim: vem comigo. Aí a Bíblia diz que eles foram ao lugar da oração. Escuta isso, olha Pedro na escola. Jesus chama os 11, porque Judas já estava cheio do Satanás. Aí Jesus chama os 11. Escuta isso, Jesus chama os 11. Chega nessa primeira posição, Jesus chama os 3, deixa o resto lá embaixo e chama 3 para um lugar mais íntimo. Quem são esses 3? Valeu. Aí aqui estão os 3. E diz a Bíblia que quando esses 3 estão aqui, Jesus vai um pouco mais adiante. Então é como se Jesus estivesse criando ali o tabernáculo da intimidade, o átrio onde fica a maioria, o santo lugar onde tem a minoria e o santo dos santos onde entra o sumo sacerdote. Jesus está no terceiro lugar da oração. Aí Jesus disse assim, olha o que é que Jesus disse: ficai aqui e orai. Aí Jesus se isola e vai orar. De repente Jesus volta e eles estão dormindo. Aí Jesus diz: nenhuma hora vocês podem orar. É porque tem gente que ora 1 hora e pensa que é muita coisa, mas para Jesus 1 hora é o mínimo. Nenhuma hora. Aí eu imagino Pedro dizendo: fica tranquilo, Senhor, que agora nós oramos, agora nós está crente, agora nós oramos. Jesus disse: então tá bom. Jesus se afasta. Quando Jesus volta pela segunda vez, eles estão: orai para que não entreis em tentação. O processo da tentação: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não vigia, não ora, entra, cai. Porque o que Jesus ensinou no Getsemane, na escola que ele colocou Pedro, é: vigia e ora para não entrar. Porque se não vigia, não ora. Se não ora, entra. Se entra, cai. É aí que entra a oração dominical. Não nos deixe cair. Mas para não cair, não pode entrar. Para não entrar, tem que orar. Para orar, tem que vigiar. Não vigia, não ora, entra e cai. Vigiai, orai para não entrar, para não se colocar, para não se estabelecer no lugar da tentação. Senhor, agora nós oramos, agora nós vamos orar. Não, o poder das trevas já chegou. Pode ficar de pé. Em uma hora, Jesus deu 3 chances para eles orarem e não oraram. Jesus é levado. Pedro segue Jesus de longe. Lucas 22. Pedro segue Jesus de longe. Aí de repente, quem me ouve diz amém. Amém. Olha a escola. De repente chega uma serva. Tem uma versão que diz assim: uma escrava. Eu já te vi. E olha que mulher observa, viu, irmão? Mulher sabe das coisas mesmo. Eu já te vi. Você andava com aquele homem que está apanhando lá dentro. Eu nunca vi esse homem. Diz a Bíblia que veio outra mulher. Ei, eu te vi com ele. Tu nunca me viu com ele. Chegou um rapaz e disse: teu falar te denuncia. O seu sotaque, irmão, eu gostaria muito que você prestasse atenção. O seu sotaque é semelhante ao do homem que está sendo interrogado lá dentro. A Bíblia diz que Pedro praguejou. Sabe o que é isso? Que Deus me mate se eu conheço aquele homem. Não conseguiu sustentar sentado aquilo que prometeu em pé. O apóstolo perdeu para o desafio de uma escrava. E diz a Bíblia, ele se aquecia numa fogueira que haviam feito e se assentou. Está escrito, gente, ali tinha uma fogueira. Me ajuda, repete após mim. Ali tinha uma.
Ali tinha uma fogueira. Ele se assentou para aquecer na roda dos escarnecedores. Quando ele nega pela terceira vez, o galo canta. O galo foi fiel, cantou. Cantou. Pedro não foi fiel. Pedro negou. Mas o galo foi fiel. Cantou. Mas Pedro não foi fiel. Pedro negou. Pedro perdeu para o galo. Mas Jesus não perde Pedro para Satanás. Eu não gosto de ficar pedindo para dar glória a Deus não, mas eu vou repetir só para ouvir esse aí de novo, tá? Jesus não perde Pedro para Satanás. Não perde. Quando o galo canta, quem é que sai da casa que estava sendo interrogado? Jesus. Todo ferido, sangrando, Jesus está saindo acompanhado, consegue parar e olhar para Pedro. Aquele olhar estava dizendo: eu te avisei. Aquele olhar estava dizendo: não confie em suas próprias forças. Eu vou perguntar para quem está ligado na mensagem, é por isso que eu peço atenção. Eu vou perguntar para quem está ligado na mensagem: quantas vezes Jesus voltou para falar para eles orarem? Eu dando ajuda é bom. De novo, quantas vezes Jesus veio para falar para Pedro orar? Quantas vezes Pedro nega? Porque o tempo que a gente não dedica para orar, vamos dedicar para pecar. Se tivesse orado nos 3 tempos, não teria negado 3 vezes. Nega 3 vezes quem não orou os 3 tempos. Que não investe tempo orando, desperdiça tempo pecando. Não vem com essa onda que você não consegue vencer seu pecado. Não vem com essa mentirinha que você não consegue vencer esse adultério. Não vem com essa palavra mentirosa que você não vence essa prostituição. Não vem com essa falta de vergonha na cara dizer que você não vence o amor ao dinheiro. Seja sincero, abra a boca e diga: eu não oro. Diga que você não ora, porque não há pecado que não seja destruído pelo poder da oração. Não há, não há. Ainda que fraco seja você, ainda que fraco seja você, um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Não ora, cai. Não ora, mente. Não ora, nega. E Jesus vai ser crucificado. Toca teclado aí para mim. E Jesus vai ser crucificado. Aí no terceiro dia Jesus vai ser ressuscitado. Jesus ressuscita no terceiro dia. Aí no evangelho, irmão, isso aqui é para quem gosta de Bíblia. No evangelho segundo escreveu Marcos, diz a Bíblia que as mulheres foram no sepulcro. Escuta isso. As mulheres foram no sepulcro. Quando chegaram lá, o anjo já tinha removido a pedra e estava assentado sobre a pedra. Porque elas estavam preocupadas quem removeria a pedra para elas. E ali o anjo se assenta sobre a pedra. E de repente o anjo pergunta: a quem buscais? Elas disseram: Jesus de Nazaré. O anjo disse: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Hoje é o terceiro dia. Lembrai-vos das palavras dele. Agora, olha o que o anjo disse: ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Jesus disse assim: todos vocês vão fugir. Todo mundo fugiu. A Bíblia diz que Pedro seguia de longe, mas ficou mais perto do que todos, porque todos fugiram. Pastor, João ficou no pé da cruz depois, porque também fugiu.
Só que Pedro era rasgadão, falava tudo para Jesus, não dava indireta não. Pedro, o diabo disse assim a Jesus: ó, eu quero ele. Jesus disse: Pedro, não. O anjo disse: ide dizer aos discípulos, me ajuda, ide dizer aos discípulos que ele quem? Cristo vai encontrar com vós na Galileia. Ah, irmão, tu imagina uma mulher cheia de Deus, com a mensagem de Cristo, chegando na casa que os cabras estavam trancados. Elas chegaram, bateram com muita alegria. Abre a porta, abre a porta. Eles abriram a porta. Por que tanta alegria, Maria? Por que tanta alegria, mulher? O que aconteceu que você está tão alegre? Porque ele vive, posso crer no amanhã. É isso, porque ele, é por isso que eu estou alegre, porque ele vive. Temo não há. Vocês estão trancados de medo, mas ele vive, não precisa ter medo. Não precisa temer. Para que temer? Assim diz o Senhor: sua vida não está nas mãos da mídia, sua vida não está nas mãos do homem, sua vida não está nas mãos do médico, sua vida está nas mãos daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Se alegre, se anime, porque as mãos feridas da cruz ainda sara. Oh, como eu me empolgo quando eu falo de Jesus. Aleluia! Ele está vivo, Pedro. Ele está vivo. Aí eles foram correndo no sepulcro e não conseguiram ver. Estou encerrando. Eles foram correndo no sepulcro e não conseguiram ver o Senhor. Aí Pedro disse, Aí chegamos em João 21. Vou pescar. Pedro disse que iria. Aí Tomé disse, também vou. Aí Natanael disse, também vou. Aí João disse, eu também vou. Aí Tiago disse, eu também vou. Tu está entendendo por que o diabo quer Pedro? Você está entendendo por que o diabo quer Pedro? Porque Pedro consegue cativar, Pedro consegue arrebanhar, Pedro consegue mudar a mente, Pedro consegue influenciar, Pedro consegue trazer gente, está entendendo? Pedro não espalha, Pedro ajunta, Pedro não quer longe, Pedro quer perto, Pedro não mata, Pedro quer estar perto. É por isso, irmão, se você não ama, o diabo não está nem aí para tu. Se você odeia, você é o instrumento de Satanás, ou o próprio Satanás na igreja. Mas quem ama pessoas, quem cuida de gente, quem quer gente, quem quer abraçar gente, quem não desiste de gente, é alvo de Satanás. Está escrito João 21. Pedro disse, eu vou pescar. Todo mundo disse, eu também vou com tu. Aí Pedro disse, eu vou para o barco. Eles disseram, eu vou para o barco com tu. Aí Pedro disse, bora lançar a rede. Eles disseram, bora. Aí lançaram a rede. Lançaram a rede.
puxa, puxa, puxa. Tem nada não. Lança de novo. Bora ocupar nossa mente. Não tem nada não. Lança de novo. Não trava não. Não dá pause não. Lança de novo. Não tem nada aqui não. Imagina alguém dizendo: saudade dele, né? Se ele tivesse aqui. Saudade dele, né? Enquanto eles lançam a rede, nada pegam. Ei, 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 ei. Enquanto eles lançam a rede, nada pegam. Aparece alguém na areia da praia. Eles estão lá, lançando a rede, nada pegam. Aí aparece alguém na areia da praia. Samuel Mariano, isso aqui é só para quem gosta de Bíblia. Eles estão lá no barco. Aí tem alguém na areia da praia com uma fogueira montada. Pegou não, tá voando. Aparece alguém na areia da praia com a fogueirinha montada. Aí esse alguém que aparece na areia da praia olhou para eles lá no barco. Irmão, se tu não der glória, eu vou diminuir a mensagem agora. Ele olhou para quem estava no barco e disse assim: filhos, filhos, o diabo estava dizendo assim: João, fujão, Tomé, incrédulo, Tiago, covarde, Pedro, desviado. Jesus vem e diz: filho, Pedro, você é filho. João, você é filho. André, você é filho. Tiago, você é filho. Jovem, você é filho. Mulher, você é filha. Obreiro, você é filho. Filho. Que é pra tu usar pastoui, xarandarebre, amagachou, xarabracai. Eu te levanto, eu te fortaleço, eu te avivo, eu te restauro, eu te perdoo. Você é filho. Filho. Olha a pergunta de Jesus. Quem está me vendo, fala amém. Olha a pergunta de Jesus. Jantaram? Mas não é de manhã, não é de noite, é de manhã. Eu vou repetir. Não é de noite, é de manhã. Aí, ó. Vocês jantaram? Tem alguma coisa para comer? Jesus sabia que eles não tinham comido na noite anterior. Vocês têm alguma coisa para comer? Eu imagino Pedro, Tomé. Deve ser alguém querendo comida. A gente não pegou peixe nem para nós, vai pegar peixe para os outros. Aí diz a Bíblia que do barco eles gritaram assim, ó: tem comida não! Não, tem peixe não. Se Jesus estivesse lá, eles não falariam assim não. Jesus diria: joga na água, pega peixe, vai levar para os outros. Igual fez com os pães. Senhor, despede a multidão. Não, vocês vão dar comida para eles. Só que agora parece um pedinte. Vocês jantaram? Tem comida para jantar? Tem não. Isso é eles aqui. Aí Jesus: aqui está a fogueira. Jesus fica em pé. Tu vai dar glória? Aí Jesus disse: faz o seguinte, olha a senha. Lancem a rede no lado direito.
rapaz, é verdade, a gente só lançou a rede de um lado. Vai que esse cara tá certo. Bora tentar a rede do lado direito. Tchau. Pedro. João, ajuda aqui. Ah, Pedro. André, ajuda aqui. Puxa! Irmão, quando eles começaram a puxar a rede, tá escrito, irmão. Eu não estou inventando nada aqui não, tá escrito. Isso aqui é para quem sabe o que é evangelismo. Isso aqui é para quem sabe, pastor Reuel, o que é obra missionária. Diz a Bíblia que quando puxaram a rede, João disse a quem? A Pedro. Pedro, é o Senhor, Pedro. Por que João não falou com Tiago? Porque era irmão. Por que João não falou com Tomé? Por que João não falou com Natanael? Por que João falou com Pedro? Pelo mesmo propósito que o anjo disse às mulheres: vai a Pedro. Pelo mesmo propósito que o diabo disse: eu quero Pedro. Mas como é que João descobre? Oxe, João olhou e disse: lembra de Lucas 5? Barco, rede vazia, uma ordem, rede cheia. É ele. Escuta, os dois, Pedro e João, se lançaram nas águas e ó, aí os dois chegaram. Quando os dois chegaram: Senhor, é tu. Aí Jesus disse: traga os peixes de vocês. Mas o Senhor já tem um peixe aqui assado. Jesus já tinha um peixe assado. Jesus já tinha um peixe assado. Mas onde ele achou esse peixe? Chegar no céu, você pergunta para ele. Mas enquanto os pescadores traziam seus peixes, Jesus já tinha um peixe assado. Aí Jesus disse: traga os peixes de vocês. Aí a fogueira está lá. Irmão, quando Pedro viu aquela fogueira, tudo bem. Aí os discípulos vieram. 5 minutos, eu tomo um assento. Me dá um papel que eu possa rasgar, por favor. Se eu não estiver aqui, vou precisar de um papel. Tem não. A Luana pega os papéis todos para fazer esboço. Me dá um papel. Pode rasgar? R$900, R$700. Tá anotado. Mulher quer dar um bem bonitinho. Eu devolvo, irmão. Ó, o peixão de Jesus assado. Eles com 153 grandes peixes. João, quando Jesus se assenta, João já estava aqui. Aí diz a Bíblia que Jesus partiu o pão e deu-lhes. Só que tem uma versão que diz assim, a minha: Pedro foi no barco e arrastou os peixes. Jesus partiu o peixe e deu-lhe. Come, João. Come, André. Come, Pedro. Diz a Bíblia que quando Pedro vai levando a boca, Jesus diz: tu me ama mais do que estes? Porque Pedro disse assim: todo mundo te nega, menos eu. Só que só ele negou. Aí Jesus diz: pensa de novo, tu me ama mais do que estes? Come, Tiago. Come, João.
come, Pedro. Pedro vai levando a boca. Tu me amas? Eu te amo. Primeiro apacente meus cordeiros, depois apacente minhas ovelhas. Terceiro pedaço, tu me amas? Te amo, Senhor. Só que é o seguinte, na terceira pergunta a Bíblia diz: e Pedro se entristeceu com aquelas palavras. É agora que ele está arrependido, porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Aí ele olhou para Jesus. Se prepare, irmão, para tomar posse dessa palavra. Ele olhou para Jesus e disse: tu sabes todas as coisas. Porque olhando para aquela fogueira, Pedro lembrou: foi ao lado de uma fogueira que eu te neguei. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes quantas vezes te neguei. Tu sabes que te neguei perto de uma fogueira. Mas também tu sabes que se me deres mais uma chance, eu vou dar muito trabalho para Satanás. Eu vou trabalhar para ti. Tu sabes tudo. Ao lado de uma fogueira, Pedro negou 3 vezes. Ao lado de uma fogueira, Jesus faz Pedro confessar 3 vezes. Eu não sei se você suporta fazer isso, mas eu falei tanto de comunhão aqui. Pegue na mão de uma pessoa, por gentileza, e diga assim: o mesmo cenário. Não, é para falar. O mesmo cenário que o diabo usou para derrubar Pedro, Jesus montou para levantar Pedro. Eu não sei em que área da sua vida o diabo te envergonhou. Eu não sei em que área da sua vida o diabo te fez cair. Mas Deus pode transformar esse cenário num cenário de recomeço, de honra e de vitória. Fica em pé. Eu vou fazer uma pergunta para essa igreja. É uma pergunta retórica, porque vocês sabem a resposta e eu darei a resposta. Consegue cantar Consolador aí, amor? Escuta aqui, igreja. Pedro negou Jesus, sim ou não? É retórica, me ajuda. É só para você participar comigo. Diga assim: Pastor Reuel, olha que coisa linda. No capítulo de número 3, escuta isso, gente. O senhor consegue ler essa letra aqui? No capítulo 3, versículo 14, Pedro está pregando. Aí Pedro vai apontar o pecado do povo. O que está escrito, pastor? Versículo 14. Mas vós negastes o santo. Pedro negou Jesus? Sim ou não, gente? Aí em Atos capítulo 3, o coxo é curado, lembra? Sim. Aí ele olha para o povo que está admirado e diz assim: por que vocês estão olhando para nós? Ele foi curado pelo nome daquele que vocês negaram. É muita coragem. Pedro, você negou Jesus e está pregando contra a negação? Tô. Pedro, você negou Jesus 3 vezes e está apontando esse erro no povo? Tô. Por que, Pedro? Você tem coragem de fazer isso? Porque eu me arrependi, Ele me perdoou, Ele me restaurou, o diabo não me acusa mais. Eu posso pregar contra aquilo que o diabo me derrubou. Isso é tomar posse do perdão. O playback está lá, amor? Está lá, amor? Os meninos vão tocar. Eu gostaria que vocês, a igreja, cantasse
orasse com essa canção. Vocês conhecem essa canção, mas alguém está sendo tratado por Deus aqui nessa noite. Como Pedro foi restaurado, Ele está restaurando sua vida, sua família, seu ministério. Canta com a gente. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se o Senhor sair. Quem pode cantar? Consolador, Tem mais vida voltando para Jesus. mora em mim. Tem mais vidas voltando para Jesus. Sinto saudades quando Se essa palavra tocou estou você, longe de ti. pode vir à frente como essa mulher fez. Perdoa o Se essa meu palavra coração. encontrou seu coração despedaçado. Perdoa, perdoa, meu Deus. Se essa palavra encontrou seu ministério despedaçado, os seus sonhos despedaçados, mas não a faz. pode vir aqui à frente. Mas não a faz. A igreja vai orar por você. Presença. Não se afaste, Senhor. Seus frutos me fazem crescer. Consolador, Consolador, não sai daqui. meu peito dói. Meu peito dói, minha alma chora se o Senhor sair. Chegue aqui à frente se você percebe Consolador, que precisa de mora restauração em no seu casamento, na sua mora família. em mim. Pode chegar aqui à frente, você que Sinto percebeu que sua saudades família, seus quando filhos, estou seu casamento, sua longe empresa, de ti. seu ministério precisa de restauração. Perdoa o meu coração. Pode chegar aqui à frente. Perdoa, perdoa, meu Deus, das vezes que errei sem perceber, mas não a faz. Venha, Mas não afasta. acredite que o restaurador de vidas está aqui. Ele vai restaurar sua família, seu casamento, seus filhos. Frutos me fazem crescer. Venha. Nós vamos orar pela sua família agora. Nós vamos orar pelo seu casamento, pela sua empresa. É restauração. Nós vamos orar pela sua saúde. Chegue à frente. Saia do seu lugar. Você está crendo na palavra do profeta. Eu sou profeta de Deus para a sua vida essa noite. A palavra de Deus está na minha boca. Alguém canta uma música aí em forma de oração para a gente orar por esse povo. Você vai restaurar casamentos. É por isso que o seu casamento está passando essa crise. Como Pedro, você vai pregar e vai falar de cabeça erguida. Vejo meu céu todo escurecer, Você vai orar por muita gente enferma e Jesus vai curar. Negras, as O estrelas cenário que o diabo me usou deixa para te ver. derrotar, Jesus usa E para a te honrar. solidão na escuridão me incomoda, já sei. Deus está me convidando para orar. Você que veio à frente e pode ficar de joelhos, faça isso. Quando a madre Você que quer fechar restauração, e Penina
restauração em alguma área da sua vida. Pai, eu me ajoelho pelo teu povo, Pai. E até o sacerdote restaura casamentos aqui, Jesus. Restaura casamentos aqui, Jesus. Restaura famílias aqui, Jesus. Traz esse menino de volta. Traz essa moça de volta. Resgata o ministério do meu irmão. Resgata o ministério da minha irmã. Todo escândalo vai cair por terra. Ele é o instrumento de Deus. Ela é o instrumento de Deus. Ei, Pedro, não desista de Jesus. Ele não desiste de você. Se começou o furacão e me deixou onde você estiver e ainda não voltou para Jesus, confesse-o como seu Senhor e Salvador agora. Onde você estiver, não conseguiu chegar aqui na frente, cite o nome dos seus parentes que precisam de cura. Senhor, meu avô Albertino está na Bahia agora, precisando da sua mão curadora. A nossa família está precisando da sua mão restauradora. E juntamente com a igreja na festa dos pescadores, eu oro agora. Restaura, Jesus. Cura, Jesus. Levanta, Jesus. Fortalece, Jesus. Tem gente que está orando aqui, mas a família está acabada. A mãe está doente, o pai, o filho, a filha, o marido, a esposa. A bênção de Deus vai alcançar a sua família. Você vai receber a notícia: o Cristo de Pedro é o teu Cristo. Cante. Oração. É na oração. Quando o céu sente saudade, ele cria situações e me traz de volta pro altar. Glória! Nós abençoamos o teu casamento. Nós abençoamos a tua família. Nós abençoamos os teus filhos. Nós abençoamos a juventude dessa cidade, que vai dar muito trabalho para Satanás e vai trabalhar para Jesus. Em nome do Senhor. E olhar no relógio, é a hora de buscar. Já sei. Sente saudade, ele cria situações e me traz de volta, de volta. Ora, se começou o furacão e me deixou sem ação, já sei. Deus está me convidando para orar. Quanto estou feliz, agradecido ao Senhor